paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é dia 5 de março e hoje a Igreja Batista comemora o dia da esposa do pastor. Se ela não estava sabendo, então agora ela está sabendo e está convidada a vir aqui à frente para que nós possamos fazer uma singela homenagem para a esposa do pastor, né? Cheio de charme. Nós sabemos que ser esposa de pastor não é fácil. Sabemos de ouvir falar, não de vivenciar, né? Então, nesta noite eu queria dizer o seguinte: ser esposa de pastor não é nada fácil, é? Tá bom. Eu não vou mentir nas minhas palavras, né? Sua vida pode ser discreta na palavra abnegação. Sim. Muitas e muitas vezes, abrir mão de dias e mais dias, negar a própria vida, não exigir para si mesma os seus próprios direitos de mãe e esposa. Ser esposa de pastor é saber esperar sempre, saber acalmar, saber auxiliar, saber aconselhar, saber sofrer e saber chorar ao lado do seu marido, o pastor. Ser esposa de pastor é ter a vida colocada em uma vitrine, como se fosse um espetáculo, que todos assistem, procurando detalhadamente encontrar alguma falha. Ser esposa de pastor é servir de exemplo para as mais jovens e é uma torre para as suas companheiras. A esposa de pastor tem sempre que sorrir. Não pode ficar triste. Tem que sorrir sempre. Tem que engolir sapos e elefantes. Largados também? Largados também. E não responder às afrontas por amor ao Senhor e ao ministério de seu marido. Assim, nós achamos que deve ser uma esposa de pastor. Ser esposa de pastor é um verdadeiro ministério, sem muitas vezes receber a honra devida. Eu acredito que um pastor, e até mesmo um pastor, ele deva agradecer ao Senhor pela vida e a companhia da sua esposa e honrá-la e louvar a Deus todos os dias por ela. Porque ela faz parte do ministério do pastor. Que você, famílias, possa se sentir amada pela igreja. Saiba que nós oramos ao Senhor para que Ele continue abençoando a sua vida, renovando as suas forças, te capacitando cada dia mais, porque não é fácil ser esposa de pastor. Pois, afinal de contas, a esposa de pastor também tem a sua casa, tem os seus filhos, tem os seus afazeres, que não fazem parte do ministério. Afinal de contas, a esposa de pastor, ela não é pastora, ela é a esposa de pastor. Mas sabemos que é Deus quem te sustenta, que é Deus que te guarda todos os dias, é Ele que te dá força e é Ele que te renova, que tem te colocado de pé. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com Ele neste momento. Deserto, tu estás, dando de mim.
vida em nome de Jesus. Amém. Querido Pai amado, diante, Senhor, da tua face, estamos felizes nesta noite, Senhor. Ó Deus querido, pela vida da Tamires, que o Senhor venha estar abençoando a tua filha, dando a ela, Senhor, sabedoria dos céus, para junto com os teus esposos levar este rebanho que o Senhor confiou sobre as mãos deles, ó Deus. Abençoe a tua filha, dê a ela sabedoria cada dia mais, Deus, dando saúde para cuidar dos seus filhos e do seu esposo. Deus amado, muito obrigada por esta vida, que o Senhor venha derramar cada dia mais bênçãos sem medida sobre a vida dela. Tome em tuas mãos a família, ó Deus, dirigindo os passos dela, pensamento, coração, tudo que ela fizer seja para honrar e glorificar o teu santo nome. E nós, como igreja, queremos te agradecer pela vida dela, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado por ela estar aqui junto conosco. Deus seja louvado por isso, Senhor. Faça, Senhor, uma grande obra na vida dela e na família dela. É no nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Amados, hoje eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. E eu queria falar hoje sobre aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração? Essa pergunta, ela remete à localização. Aonde está o seu coração? Mateus capítulo 23, vamos ler apenas 6 versos desse capítulo, que são os primeiros. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Quem achou, diga cheio. Quem não achou, diga estou à procura. Mateus capítulo 23, a partir do verso 1. Está escrito: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Verso 5. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos, gostam dos primeiros lugares nos banquetes e dos primeiros assentos na sinagoga. Você pode dizer amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Reconheço a minha inadequação e tenho plena convicção que é pela graça do Senhor que estou aqui para partilhar a tua palavra com a tua igreja. Mas eu peço ao Senhor que possa me auxiliar e me conduzir na exposição da tua palavra. Fala aos nossos corações, que possamos aprender da tua palavra e que essa palavra ela possa impactar-nos de forma direta, a ponto de contribuir para a formação do nosso caráter e que possamos de fato parecermos mais com o teu Filho Jesus. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aonde está o seu coração? Esse é o tema que nós vamos pensar juntos nessa noite. Como eu falei no começo, é um tema que ele aponta para a localização. Jesus está diante da multidão, está verbalizando a sua mensagem, está pregando a mensagem, e ele chega a um determinado ponto de fazer uma denúncia. Essa fala de Jesus aqui é uma denúncia. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Ele fala às multidões e aos seus discípulos. É sabido de todos que aonde Jesus estava, a multidão aparecia. Era impossível Jesus ficar só, quase impossível ele ficar só. Às vezes ele tinha que agir como um fugitivo, como um ator, uma celebridade que não quer sair na foto, na filmagem, que não quer sair na câmera, na lente de um paparazzi, ele some. Às vezes Jesus tinha que sair pela tangente, tinha que escapar, porque a privacidade era algo quase que impossível para Jesus vivenciar. Porque onde ele chegava, ele resolvia os problemas, as aflições, as dores. Então Jesus ele teve que lidar com esse dilema das multidões. E aqui
é mais um episódio no qual Jesus está não apenas diante dos seus discípulos, mas também ele está diante da multidão. E ele diz para a multidão: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Essa fala é importante, por quê? Porque a cadeira de Moisés representa a autoridade. A cadeira de Moisés representa legitimidade. E aqui ele fala que os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Há quem pense que eles estavam assentados porque estavam com a incumbência de estar à frente do povo. E há outros estudiosos que defendem a ideia que eles estavam ocupando uma posição de forma que não era aprovada por Deus. Mas Jesus ele começa centralizando isso. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Quando Jesus iniciou o seu ministério, o ministério de Jesus ele é um ministério que ele também, dentre outras coisas, é um ministério que também ele foi marcado pela oposição. Jesus, quando ele inicia o seu ministério marcado pela oposição. Isso começa a partir do mundo espiritual. Quando Jesus é batizado por João Batista, que foi decapitado, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas ele é bem descritivo nessa experiência, porque Mateus já narra de uma forma, porém Lucas ele tem um detalhe, ele diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Lucas ele faz essa observação, cheio do Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus, 40 dias e 40 noites, após esse tempo ele teve fome, mas nesse período o tentador veio para tentar tirar o propósito. E interessante que quando Jesus foi batizado, uma voz bradou do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho júbilo, em quem tenho prazer. Mas quando chega no deserto, o diabo disse: tu és o filho de Deus, transforme a pedra em pão. Tipo, pôr a dúvida, ou então não querer colocar em dúvida, mas tipo, prove que realmente você é quem você diz que é. Prove realmente que você é esse filho de Deus. Mas Jesus ele não precisou provar para ninguém, ele responde com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o ministério de Jesus é um ministério marcado pela oposição. Essa é uma oposição no mundo espiritual, é o diabo que se coloca diante de Jesus para se opor ao ministério de Jesus, mas também Jesus ele se deparou com alguns grupos da época. Nós temos os zelotes, que eram grupos que existiam, temos os saduceus, temos os fariseus, temos essênios, temos escribas. E dentre esses grupos, um dos grupos mais marcantes na caminhada de Jesus foram os escribas e os fariseus. Os escribas eram os doutores da lei, eram os homens responsáveis pela lei. Os fariseus eram aqueles homens que eles esboçavam uma vaidade particular de vivenciar a lei, de colocar a lei em prática. Essa postura de Jesus, ao verbalizar essa informação, foi algo terrível. Por quê? Porque hoje, quando você fala que alguém é fariseu, é no sentido pejorativo. Mas antes de Cristo ele é tão terrível, e não entenda que Cristo é terrível no sentido negativo, mas terrível no que diz respeito à eficácia. Ele marca a história da pessoa, ele marca a história de uma nação, ele marca uma época, porque depois de Cristo a palavra fariseu mudou o seu sentido. Porque antes dessa postura de Cristo, ser chamado de fariseu era um privilégio, era algo honroso, era algo glorioso. Mas depois de Cristo, ninguém quer ser chamado de fariseu. Ninguém. Por quê? Porque Jesus ele expôs a realidade a qual esses homens viviam. Ele expôs a realidade a qual esses homens estavam caminhando ali dentro daquele contexto, dentro daquela realidade. E isso é interessante. Por quê? Porque nós precisamos entender e compreender que quando o homem se opõe ao trabalho de Deus, ele tem convicção, ele não vai ter sucesso. Ele não terá o sucesso, porque está se opondo ao projeto de Deus. Mas esse grupo, sempre eles estavam querendo pegar Jesus em uma falha. Querer pegar Emerson em uma falha, dá para pegar na falha. Querer pegar você em uma falha, dá para pegar, porque você não é perfeito. A minha oração é que você não falhe. Mas você está sujeito a falhar. Mas querer pegar Jesus em uma falha, querer pegar Deus em uma falha, é cansativo para o homem.
Mas era um grupo que sempre estava querendo pegar Jesus em uma falha. E Jesus sempre caminhando ao lado, pregando o evangelho, salvando vidas, curando pessoas, expulsando demônios, e eles sempre estavam ali na espreita, querendo uma oportunidade. Mas no final desse evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 23, já perto do seu final, parece que Jesus disse assim: agora eu vou conversar com vocês, agora sou eu, agora eu vou tomar a iniciativa. As multidões estão ao redor de Jesus, os discípulos estão ao redor de Jesus, e Jesus diz: os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Ou seja, eles ocupam uma posição de destaque, eles ocupam uma posição de respeito, de privilégio, de liderança. Eles estão assentados na cadeira de Moisés, de forma legítima ou não, lá eles estão. E aí ele diz: portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Quando eu estava pensando nesse texto, eu imaginei um sindicato, porque esses homens, eles eram importantes, eles tinham um trabalho importante, só que no decorrer da caminhada, eles se perderam. A religiosidade treinou eles, diluiu eles, mas o trabalho de um fariseu, o trabalho de um escriba, era muito importante. Sustentava a continuidade da palavra que se passava de geração em geração. Não estamos aqui anulando a importância desse trabalho. Era um trabalho muito importante que esses homens realizavam. Mas no decorrer da caminhada, com o passar do tempo, eles se perderam. Eles diluíram e entrou para o caminho da religiosidade. Eles trilharam pelo caminho do legalismo. Eles trilharam pelo caminho da radicalidade dentro do contexto da religião. Não religião no sentido positivo, religar, mas religião no sentido de mística, repetitiva, de liturgia e de coisas semelhantes. Então eles se perderam. E aí Jesus chega e diz assim: ó, faça tudo o que eles disserem, mas não seja como eles, pois eles falam e não colocam em prática. Jesus aqui está quebrando o protocolo, porque se você avaliar o contexto, a maioria do povo tinha um respeito muito grande pelos escribas e pelos fariseus. E agora aparece um pregador e que traz essa informação. Imagine agora eles tendo a oportunidade de ouvir isso diante da multidão. Jesus agora está acendendo a luz do teatro. Jesus está dizendo: olha, a peça acabou, a apresentação, eu agora vou abrir as cortinas do teatro, porque o que vocês estão vivendo é uma peça, vocês estão vivendo um teatro. Eu agora vou lavar o rosto de vocês e vou arrancar toda a maquiagem, e eu vou mostrar a vocês como realmente vocês são. Ou seja, vocês falam, mas vocês não colocam em prática. Vocês colocam um jugo pesado sobre o ombro das pessoas, mas nem com o dedo você move. Eu lembrei de um irmão que tinha um determinado pastor, e esse pastor disse que era pecado ter televisão em casa. Isso lá naquela época. Era pecado ter televisão em casa. E esse irmão ficou meio abatido, porque o irmão queria ter uma TV. E por ironia do destino, ele foi fazer alguma coisa e ele foi na casa do pastor. Não sei se ele foi ajudar a levar um móvel. Eu sei que chegou lá e se deparou com uma televisão que parecia um cinema. E ele se escandalizou. Ele: o meu pastor me proibiu de ter uma TV e ele está com um cinema dentro de casa. Isso gera um certo escândalo. E Jesus está dizendo: eles colocam um fardo pesado sobre o ombro dos outros, mas eles mesmos, nem com o dedo, eles conseguem mover, eles movem, eles não se esmeram, eles não se esforçam para colocar em prática aquilo que eles impõem sobre o outro. E nós sabemos que aqui Jesus está quebrando, porque é como eu falei, parece que havia um sindicato. Porque eles controlavam a liturgia do culto, eles controlavam a palavra, eles controlavam tudo. Você ia ao tempo, você tinha que pensar neles. Eram os homens que entendiam da liturgia, entendiam do rito, entendiam da lei, entendiam de tudo. Era eles. Esses irmãos aqui, esses grupos aqui. Só que tem algo interessante. Quando Jesus chega na história, como eu falei, Jesus é terrível, porque ele muda o ambiente. Jesus, ele começa quebrando isso, eles tinham aquela ideia do tempo. Ele tinha aquela ideia do tempo. E eles precisavam entender que aquele templo de Salomão, com a chegada de Jesus, ele perde seu valor.
templo é uma tenda que você monta. Imagine como era a caminhada do povo de Israel, né? Porque você montava a tenda da congregação, é conhecido como tenda da congregação, ou tenda móvel, ou tabernáculo, que montava. E detalhe, esse tabernáculo foi o próprio Deus que descreveu como queria. O tecido que iria usar, a medida que iria, quem iria fazer. Ele concedeu o espírito de sabedoria aos homens, para cada um artesão, um marceneiro. Deus, em sua graça, no seu poder, ele concedeu o espírito de sabedoria para que, então Deus, ele foi o grande arquiteto do tabernáculo. Isso é perfeito, irmãos. Porque eu olho Deus arquitetando o cordeiro que iria vir tirar o pecado do mundo. E Deus está montando. Então o povo montava a tenda, depois de um determinado tempo, desmonta e vai andando. Então enrola tudo, coloca e vai levando. Para e monta a tenda. E o povo está indo rumo à terra prometida. Então tinha esse tabernáculo. Davi quis fazer o templo, o Senhor não permitiu, Salomão faz o templo. E aí o templo passa por vários processos. E agora, quando Jesus chega, o templo perde seu sentido. Porque o templo apontava para Cristo. Aí, segundo a história, 70 anos depois de Cristo, o que é que acontece com o templo? O templo é destruído. Aí alguns irmãos ficaram tristes, o templo foi destruído. Tinha que ser destruído, porque não tem mais valor. Agora é o Cristo que está entre nós. João fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Como era a tenda da congregação do Antigo Testamento? Ficava entre o povo. Aquela tenda entre o povo apontava para o cordeiro que um dia iria tabernacular entre nós, habitar entre nós. Então Jesus chegou, perde o real sentido daquela liturgia, daquele rito. Então hoje a gente não precisa de arca da aliança, hoje a gente não precisa de chofar, hoje a gente não precisa de festa do tabernáculo, porque hoje tudo se resume em Cristo, tudo se resume no cordeiro. Mas aqui temos os escribas e os fariseus que talvez ainda estão com aquela ideia de templo. Não, é o templo, é o templo, é o templo. E às vezes precisamos conversar com alguns irmãos e desintoxicá-los dessa liturgia do Antigo Testamento. Dizer, meu irmão, você está agora na nova aliança. Tem irmãos que só faltam fazer o sinal da cruz quando entram na igreja. Não precisa, porque hoje o templo somos nós. Hoje nós somos templos e morada do Espírito Santo. Agora, claro que esse ambiente é um ambiente reservado para prestarmos um culto a Deus. Então a gente vai tratar esse ambiente com reverência, com respeito. Mas a nossa fé não está nesse lugar. Não há uma santidade especial aqui. Essa santidade, ela está em nós. A gente vive essa santidade como um padrão, como uma maneira de viver. Então essa mensagem de Jesus é uma mensagem que mexeu muito com os fariseus. É uma mensagem que mexeu muito com os escribas. E era um povo, era um grupo que sempre estavam ali querendo pegar Jesus em uma falha. Então agora Jesus diz assim, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Façam tudo o que ele manda você fazer, mas não seja semelhante a eles. Claro que nem tudo, né? Porque muitos comportamentos dos fariseus e dos escribas o Senhor não aprovava. Mas tudo que estivesse de acordo com a palavra, tudo que estivesse de acordo com a Escritura, mas não seja igual a ele. A denúncia que o Senhor faz aqui é da hipocrisia, a mentira. Por isso que o tema é, onde está o seu coração? Porque hoje parece que a aparência é a cereja do bolo. A aparência é a cereja do bolo. E as pessoas, elas correm o risco de viver com base na aparência. De mostrar o que é sem ser. De querer viver uma realidade que não é dela. E isso é desnecessário. Porque nós somos discípulos de Cristo. A gente não pode ser tragado por essas informações. Seduzidos por essa realidade. Eu vi assistindo um filme, uma série na Netflix, eu achei algo interessante. Uma jovem, olha que coisa, século XXI mesmo, ela vai à lanchonete. Chega na lanchonete, ela pede um café, vem um cafezinho para ela, e ela pega um biscoito. Aí vem um copo com um café e um biscoito. Ela tira um pedaço do biscoito. Quando ela morde o biscoito, ela faz uma cara que não parecia um biscoito, parecia um limão. Ela fez uma cara feia. Ela não gostou do biscoito. Até aí tudo bem, tranquilo, nada contra o biscoito, nada contra o café. Mas o que me chamou a atenção foi depois desse momento. Ela pegou o celular, sorriu e tirou uma foto, dando risada com o biscoito na mão.
Emerson olhou para aquela foto, eu fui na padaria comprar um biscoito. Então a gente vive aquilo que realmente não é, mas há uma necessidade de mostrarmos para o outro que nós estamos bem. Casais que não têm comunhão faz tempo, que não oram juntos, que não se respeitam, que não caminham juntos dentro do propósito de Deus, mas tem que mostrar para a sociedade que está bem. Então eles são obrigados, movidos pela aparência, a sair de mãos dadas, dando sorriso, e tem que postar foto para mostrar que está bem. Porque se eu mostrar quem realmente eu sou, eu vou ser questionado ou talvez excluído de alguns grupos. E às vezes a gente faz coisas não porque a gente quer fazer, mas porque alguém fez. Então se o irmão viajou para um lugar, ou o meu vizinho que não é crente viajou para um determinado lugar, aí ele foi lá para a Bahia, tomou um banho lá na praia de Salvador, próximo ao Farol da Barra, ele postou a foto que eu tenho que ir para a Bahia com minha esposa também. Mas aí agora ela foi para a Bahia, o meu vizinho foi para a Bahia, só que agora ele está indo agora para Miami. Eu digo, doutor, eu tenho que ir para Miami. Mas se o meu vizinho trocou de carro, eu tenho que trocar de carro. Se o meu vizinho mostrou a casa dele, eu tenho que ter uma casa boa. Não porque eu quero morar naquela casa, não porque eu quero desfrutar daquela casa, é porque o meu vizinho comprou uma casa boa e eu preciso postar a foto da minha casa. Eu preciso postar a minha viagem. Eu preciso postar a roupa que eu comprei. Não porque eu quero postar, porque eu quero postar simplesmente. É porque eu tenho que estar bem na fita. Eu tenho que manter a minha aparência. Eu não posso mostrar que não estou bem. E claro, isso não é o seu caso, você é prudente em relação a isso. Mas só em nível de informação, tem pessoas que se embolam financeiramente só para manter a aparência. Só para manter a aparência. Troca de celular para manter a aparência. Pastor, então eu não posso postar a minha foto? A vida é sua, posta a sua foto. A questão não é a foto, é o motivo pelo qual você publica. A questão não é a roupa, é o motivo pelo qual você comprou aquela roupa. Porque se você compra uma roupa para fazer parte de um grupo social, eu quero te aconselhar, sai fora desse grupo, porque você não está lá pelo que você é, você está lá pelo que você é. Então, quando nós olhamos para a realidade dos fariseus, é justamente isso aqui que o Senhor está falando. Eles falam algo, mas eles vivem totalmente o oposto. E a gente não pode viver isso, a gente tem que realmente ser nós mesmos. Ninguém pode te obrigar a viver uma realidade a qual não é a sua. Ninguém pode. Por quê? Porque você tem que ser você. Porque a máscara é como um alimento perecível, tem data de validade. E quando vence, o cheiro exala. E nós não precisamos esconder a nossa realidade. Precisamos ser sinceros, no mínimo, com você mesmo, conosco mesmo. Então Jesus diz assim, olha, eles colocam fardos pesados e difíceis de carregar sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Aqui está falando da lei, do peso, do jugo, indo além da realidade. E no verso 5 ele diz, praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e aumentam as suas franjas, a franja dos seus mantos, e gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos na sinagoga. Sinagoga, os primeiros lugares eram perto do rolo, trazendo para hoje perto do púlpito. Eles gostavam disso. Gostavam de glória, de aplauso, de elogio, de parabéns, de tapa no ombro. E Jesus está dizendo, olha, eles fazem as obras, mas a motivação do coração deles é reconhecimento humano. A motivação dele é glória, é louvor dos homens. Irmãos, eu vou dizer algo, nós que somos servos de Deus, temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que tomar cuidado. Porque, irmãos, é questão de segundo. Você pode sair do real propósito, entrar na vaidade e se gloriar e achar que tudo está dando certo porque você faz. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos irmãos em Corinto, ele discorre um pouco sobre o amor. E ele diz, ainda que dê meu dinheiro aos pobres, todo o meu dinheiro, se não for com amor, nada vale. Não é a quantidade.
Se não falha a minha memória, você me corrige aí se eu estiver errado. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, você pode até pesquisar, me ajudar. Se eu estiver errado, você sinaliza para mim. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza, nem com necessidade, porque Deus ama e dá com alegria. A sua oferta, ela é recebida por Deus, não pelo valor, mas pela alegria em dar. Não com tristeza, nem com necessidade. Duas observação, tristeza. Ah, meu Deus, eu tenho que dar. Eu poderia comprar um leite, eu poderia abastecer, mas eu vou dar. Não com tristeza. Ou então por necessidade. Eu tenho que dar para Deus me abençoar, porque se eu não der, o devorador. Não dê por tristeza, não dê por necessidade, mas dê com alegria. Pode ser uma moeda de 10 centavos, mas Deus está avaliando a motivação do coração. É isso que Deus põe na balança. A motivação do coração. E não simplesmente fazer algo para ser reconhecido pelos homens. Eu tenho dificuldade quando alguém diz assim: ah, depois que você fez isso, deu certo, se não fosse você. Eu quero aconselhar você que fala isso para as outras pessoas, não fale mais isso. Você está colocando ele no perigo, porque se ele não tiver o coração maduro, ele vai ser envadecido, ele vai ser embriagado com esse elogio e vai se considerar superior. Ah, meu irmão, se fosse igual a minha irmã, foge dessas coisas. Não diga isso para ninguém. Claro que a gente reconhece o trabalho dos irmãos, mas temos que elogiar com sabedoria e com prudência, porque a gente pode levar o nosso irmão a tropeçar. Ninguém é insubstituível. Quem garante um avanço da sua obra é Deus. Quem garante o avanço do reino é aquele que patrocina e que está no controle de todas as coisas. Mas a motivação dos fariseus era ser visto pelos homens. Essa era a motivação dos fariseus. Eles queriam glória. Você ora bem, você prega bem, você é o primeiro a chegar na igreja, você lavou os bancos da igreja, o seu dízimo é alto. Isso é coisa de fariseu, não é coisa sua, não é coisa do discípulo. É pecado jejuar? Não, eu creio que o jejum é bíblico. Eu creio que doar esmola é bíblico. E olha que o texto fala de esmola, não fala nem de contribuição financeira na igreja. Esmola é para quem está fora. Orar é bíblico. Mas quando Jesus chama a atenção, Jesus fala: olha, eles dão esmola, eles jejuam e eles oram, mas eles querem ser reconhecidos pelos homens. Irmão, quem tem que ouvir a sua oração é Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com ele em segredo e Deus te recompensará. Ele vai dar a recompensa da sua oração. É Deus que vai abençoar. Mas eles jejuavam e andavam bem fraquinho, cansado. Aí você olhava para eles e dizia: ô meu irmão, trazendo para nós hoje, tá? Vamos trazer para aqui para século XXI. Graça e paz, pastor. Oi. Pastor está jejuando. Oi, graça e paz. A doutora é nossa, está jejuando. Olha, é espiritual. Aí Jesus disse: quando vocês tiverem jejum, lave o rosto, passe o óleo. Óleo trazendo para nós é aquele seu perfume da rima dele. Tá? Nós irmãos devem risar. Todo mundo usando rima dele, pastor nada, só na mão. Ou seja, ande bonito, ande cheiroso, ande bem vestido. Mas ninguém vai perceber que você está jejuando. Mas o Pai que está no céu sabe que você está praticando jejum. E o Pai que vê a obra em secreto te recompensará. Quando você der esmola, que não saiba a tua mão esquerda. Eu não sei o que é que o Senhor tem em relação aos esquerdos, porque eu sou canhoto, tá? E tem um irmão de Salvador que ele pensou que os canhotos não herdariam o reino do céu. Não, irmão. É só uma explicação de Jesus. Fique em paz, que é pela graça. Independente se você é canhoto ou não. Mas não saiba a sua mão esquerda o que fez a sua mão direita. Para que falar para todo mundo aquela oferta que você deu? Para que falar para todo mundo aquela esmola que você deu? É entre você e... Mas se sente essa... Por quê? Porque às vezes vivemos em um meio que temos que provar que somos espirituais. A gente sente essa necessidade. Não, tem que provar que faça alguma coisa para os irmãos verem como espiritual. Não precisa. É difícil a gente fazer no orgulho. Não é fácil, porque o meio que a gente vive é o meio que empurra você para a aparência. Mostra que você ora, mostra que você prega, mostra que você entende Bíblia, mostra. A gente quer mostrar, entramos até em disputas para mostrar quem realmente somos. Só que quando a gente engole esse alimento, quando a gente ingere esse veneno, a gente está caindo no laço do diabo. Porque foi isso que o diabo fez com Jesus. Prove que você é filho de Deus. Transforme a pedra em pão. Jesus é filho de Deus.
Ele tem poder, tinha poder para transformar a pedra em pão. Só que Jesus, ele olhou e falou: não é tempo de transformar a pedra em pão. O tempo de fazer a multiplicação do pão foi no deserto. Quando o povo estava cansado, e para não morrer de fome, ele multiplicou os pães e os peixes. Mas ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele não usou o poder para benefício próprio, ele poderia, mas se ele transformasse aquela pedra em pão, só ele seria alimentado. O dom de Deus, a capacitação de Deus, o poder do Espírito Santo que está na minha vida e na sua, meu irmão, não é para você se autopromover, é para você promover o reino, é para você promover o evangelho. Porque Deus não dá a glória dele a ninguém. Às vezes nós caímos no elogio, no aplauso, no louvor dos homens. Você é, você. Aí Deus olha e diz assim: ah, é você? Vou cruzar os braços. Eu quero ver se é você. Aí Deus cruza os braços. O que é que acontece? Insucesso. Porque nós não temos essa autocapacidade. A nossa capacitação vem do alto, do Pai das luzes, é Jesus. É Ele que nos capacita. Mas nós temos que avaliar o nosso coração. E eu quero dizer algo para você: não tem como eu fazer uma oração para resolver o seu problema, tá? Porque se você se colocar no centro da vontade de Deus, é impossível um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma igreja que se coloca no centro da vontade de Deus e não ser elogiada, não ser admirada, não ser louvada. Então, se você se colocar no centro, se você disser: Senhor, eis-me aqui, faça a tua obra na minha vida, a partir de agora eu vou me empenhar no Senhor, eu vou me debruçar na tua palavra, eu quero ser canal de bênção na vida do meu próximo, cumpre os teus propósitos na minha vida. Junto com esses propósitos vai vir o louvor, o aplauso, o elogio. Agora você vai ter que ter maturidade para dar a honra, a glória e o louvor a Deus. Não tem como escapar. Não tem. Porque se Deus vai usar você, e Ele vai usar, vai resolver o problema de muita gente. Você vai ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Você vai ser canal de bênção na vida de jovens, de adolescentes. Você vai ser canal de bênção na vida de famílias. Você vai ser canal de bênção na vida de ministério. E essas pessoas serão abençoadas através da sua vida, pelo poder do Espírito que está sobre você. E automaticamente elas vão elogiar. Automaticamente elas vão louvar. Mas você precisa guardar o seu coração. Às vezes na nossa vida, como discípulo de Cristo, será necessário se isolar, ir para um lugar escondido e dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Deus. Mas permita-me fazer uma pergunta para você, a qual eu já te fiz. O que motiva você a fazer o que você faz? O que motiva você a fazer o que você faz? Se você continuar fazendo o que você faz e ninguém te elogiar, você vai continuar fazendo o que você faz? Se você parar, com certeza, você está querendo a glória dos homens. Você está querendo a glória dos homens. Existem igrejas locais que todos os membros têm cargo. Porque alguns, se não tiverem cargo, eles não ficam. Então eles não estão lá pelo evangelho. Eles estão lá pela função. Pelo título. Pela cadeira de Moisés, que representa o domínio, que representa a liderança. Então eu olho para esse texto e eu me pergunto: Deus, onde está o coração do Emerson? Onde está o meu coração? Por que eu prego? Por que eu leio a Bíblia? Tamir diz que eu sou um pensador ambulante. E eu tomo posse dessa bênção. E quem trabalha longe, a gente pensa, hoje você pode estar em casa, mas você já teve essa experiência. Trabalhar longe é meditação. É um ônibus, 2 metrô e 15 minutos. É muita meditação. É revelação, céu abre, céu fecha. É bênção de Deus. Mas é interessante que às vezes eu me pergunto: se eu não estivesse pastoreando na igreja, eu estaria com esse mesmo empenho? Eu lembro que eu tive a oportunidade de liderar alguns departamentos da igreja. Interessante que todos eles foram 4 anos. Líder de jovem, 4 anos. Líder de adolescente, 4 anos. Líder de missões, 4 anos. Líder de discipulado, 4 anos. Só que chegou um momento na minha vida que a minha vida ela estava muito corrida. Eu estava igual a Julius, aquela série Julius. Eu só faltava dormir fartado. E é interessante que a Júlio pega até os comprovantes para poder comprar a geladeira. Tudo é no recibo, tudo é na nota fiscal. Um homem só pela misericórdia. Aquele cara ali. E eu estava igual a Júlio. Por quê? Qual era a minha rotina? Eu trabalhava à noite.
De manhã eu tomava banho no trabalho, pernoitava, já saía rodando Uber no carro. Parava 11h30, Tamires fazia almoço e vendia almoço. Eu estacionava o carro em frente ao apartamento, pegava a minha moto, que eu tinha uma moto, uma Honda Bis, e pegava a bag e saía para entregar as marmitas, as comidas. Depois eu voltava, guardava a moto, almoçava o mesmo cardápio que eu vendia para ganhar tempo, descansava um pouquinho e saía para rodar Uber e chegava em casa às 23 horas da noite. Só que nessa realidade a qual eu vivia, eu era líder de ministério da igreja. Eu tinha que estar presente nos cultos, porque o líder ele deve ser exemplo, com a responsabilidade com novos convertidos. Liderar adolescente não é uma responsabilidade fácil, mas eu estava já com os novos convertidos e liderar é convivência. Então chegou um momento da minha vida que eu estava sufocado, uma série de atividades, e ainda tinha escala de pregação. E os irmãos que ouvem a pregação não querem saber da sua rotina. Eu quero que Deus fale comigo. Essa é a vida de pregador. A gente não quer um sermão reduzido, a gente quer um sermão avançado. Então chegou um momento que eu procurei o meu pastor e falei: pastor, eu estou abrindo mão de tudo. Como assim estou abrindo mão de tudo? Diga para a igreja que eu estou me adaptando. Irmão, eu abri mão de tudo. Eu zerei tudo. Saí de todas as funções. Mas eu precisava daquilo. Na ausência do presidente que assumia o vice-presidente. Então eu precisava me ausentar dessa dinâmica para me avaliar. Irmãos, às vezes nós somos líderes, somos pastores, líder de ministério, seja louvor, seja EBD. Às vezes a gente está no piloto automático. Às vezes nós estamos no automático. Não tem mais vida, não tem mais comunhão, não tem mais intimidade, não tem mais aquela unção, mas está ali porque é líder, tem que estar, tem que pregar porque está na escala, tem que cantar porque está na escala. A gente sai da realidade e vai para o superficial. Era o que esses homens estavam vivendo aqui. Eles estavam ocupando a cadeira de Moisés, tinha uma referência de liderança, de exemplo, mas estava só na aparência. Aí Jesus chega e diz: vou acender a luz do teatro, e vou abrir a cortina, e vou mostrar quem realmente vocês são. Mas mesmo ausente dessas funções na igreja a qual eu congregava, eu continuava lá na cadeira, eu continuava frequentando o culto, eu continuava na escola bíblica dominical, porque a minha motivação não pode estar no cargo, a minha motivação tem que estar no Senhor. Talvez hoje você tenha um cargo, se amanhã você não tiver, a sua motivação será avaliada, não pelo pastor, mas pelo Espírito da palavra. O que te motiva a fazer o que você faz? Essa necessidade de auto-reconhecimento, essa necessidade de aplauso, de elogio. Para, calma, corre disso. Corre, localiza o seu coração. Eu fui à casa de um amigo aqui em São Paulo. Aqui eu sou muito no GPS. Aí eu falei para ele, mandou a localização. Ele mandou a localização via WhatsApp. Foi mais fácil do que eu imaginava. Cheguei lá certinho no lugar. Foi tão fácil que também ele desconfiou. Ele não é aqui. Liguei para ele. Aí ele veio e me achou um emprego. Às vezes, precisamos mandar a localização do nosso coração para a Bíblia. E a Bíblia vai dizer no seu coração: manda sua localização para a Escritura Sagrada. Aonde está o seu coração? Mas eu fiquei olhando para isso, eu fiquei me perguntando: será que Jesus odiava os escribas e os fariseus? Eu particularmente acredito que não. Porque ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Por mais terrível que seja aquele político que você não gosta. Eu quero dizer uma coisa. Não fique triste, mas Deus ama esse político corrupto que você não gosta. Deus ama esse traficante. O amor de Deus às vezes é incompreensível para nós. Como Deus ama um pedófilo. Como Deus ama um homem que pratica uma maldade com uma criança em formação. Esse é o amor de Deus. É incompreensível para nós. Então eu creio que ele não odiava os escribas e fariseus. O inferno não foi preparado para mim. O inferno não foi preparado para você. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. É o homem que quer entrar de gaiato no navio, quer entrar numa festa que ele não foi convidado. Aí detalhe, aquela ideia de inferno, porque sempre quando a gente faz um culto doméstico em casa, geralmente na segunda-feira,
Aí eles têm algumas interrogações, que é de criança mesmo. Ela tem uma visão que o inferno é o diabo com tridente, com um chifre vermelho, com um rabo pontiagudo e mexendo no caldeirão dando risada. Eu digo, esse diabo é diabo de história, é diabo de série de Netflix, é diabo de livro, é diabo de filme. Mas não se surpreenda, o inferno é um projeto de Deus. Quem fez o inferno foi o próprio Deus. No inferno o diabo não comanda nada. Quem comanda tudo no inferno é o próprio Deus. O inferno é um projeto divino para depositar a sua ira. Então o inferno não foi preparado para mim, não foi preparado para você, não foi preparado para o homem mais terrível. Então eu creio que não foi preparado para os escribas e fariseus. Então eu creio que Jesus não odiava. Jesus não odiava. Mas por que essa postura de Jesus? Jesus denunciou eles, Jesus expôs ele ao público. Imagine a vergonha. Como aconteceu recentemente, tem mais ou menos uns 2 anos, roubaram o celular de uma pessoa, só que ele tinha um aplicativo no celular e ele conseguiu achar onde está o celular dele. Ele entra dentro do hospital e tem uma funcionária pública trabalhando, ele chega, conversa com ela, pergunta o nome dela e de repente ele liga, fala do celular que está na mão dela e diz: esse celular é meu. Como assim ela tinha comprado na mão de uma outra pessoa? Mas a vergonha que ficou foi ela. Imagine a vergonha de viver uma realidade que não é, de viver uma aparência desnecessariamente, fazer dívida só para mostrar que está bem na fita, e às vezes nem curte a viagem, tira uma foto, 1 hora de relógio, arrumando a foto, a maré já encheu, já esvaziou. Ainda está lá, uma necessidade de reproduzir que está bom. Então Jesus expôs a realidade. Jesus não odiava eles, mas eles viveram uma aparência. E Jesus falou: vocês estão vivendo uma mentira. O Evangelho não pode ser um teatro. O Evangelho não pode ser uma mentira. O Evangelho é uma realidade. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, se você confessa Jesus com a sua boca e crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A religião não, a religião é aparência. Desculpe a expressão verbal, o pau que é em casa, nós temos que chegar na igreja com as mãos dadas, com a saia, com o coque, como os fariseus e os lactérios alargavam suas franjas para mostrar que eram espiritual. Onde está o meu coração diante dessa realidade? Jesus não odiava eles, mas eles assumiram uma postura de oposição. Outra coisa que nós podemos aprender nesse texto: não tome partido de algo que você não tem conhecimento. Cuidado. Eles tomaram partido de um projeto de Deus. Eles aqui não estavam se levantando contra Jesus, eles estavam se levantando contra o projeto de Deus para salvar o homem. Tomou partido em algo que não conhece. É um assunto que lhe cabe, é um assunto que lhe envolve. Participe. Se não é, foge. Não toma partido com as coisas que você não sabe o que está acontecendo. Porque você pode estar se opondo à obra de Deus. Você pode estar se colocando contra o trabalhar de Deus. Gamaliel, se não falha a minha memória, houve um momento que a postura da liderança seria de opressão para com os pregadores do Evangelho. E ele falou: irmãos, já vieram outros homens se levantarem e deram errado, mas não mexe, porque se essa obra for de Deus, vai ficar complicado. A gente precisa ter essa ciência. A gente precisa estar atento com essa questão. Então, Jesus não odiava os escribas e fariseus. Mas por que Jesus assume essa postura? Eu aprendo nesse texto que nós lemos. Eu poderia dizer que isso aqui é algo que eu aprendi hoje na escola bíblica dominical. Isso aqui é amor. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Pastor, você gosta de ser corrigido? Não. Mas eu preciso. Eu preciso. Ai de nós sem a correção. Aprendemos hoje na EBD. O amor de Deus é um amor que não é omisso. É um amor que nos corrige. É um amor que chama a nossa atenção, porque Ele não quer nos perder, Ele nos ama, Ele nos agarrou, e Ele não vai abrir mão de mim e de você. Se necessário for, Ele vai corrigir. É um amor que corrige. A Bíblia diz que Deus só açoita aqueles que Ele tem como filho.
Deus, é porque você é filho, que é filho apanha de papai. Está doendo, mas é papai que está cuidando de você. É ele que está cuidando de você. Porque o amor corrige. Então desconfie de uma amizade que não fala os seus erros. Desconfie de um irmão, desconfie de uma irmã, desconfie de um pai, desconfie de um amigo que só fala o que você quer ouvir. Só elogios, só elogios. Quem ama corrige, quem ama chama atenção. Agora é claro, tem que ter respeito para falar, né? Tem que ter educação para falar. Até porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, ele é educado. Ele é tão educado que Paulo fala que o culto a Deus é com ordem e decência. A igreja de Corinto estava pegando fogo. Um falava em língua, para, que é isso, irmão? Se entrar um não crente entre vocês e ver todo mundo falando em língua, não vai dizer que vocês estão loucos? Um de cada vez. E você que fala em línguas, olha o Senhor que te deu toda interpretação. Ah, Paulo, mas eu falo, então se cale. É melhor profetizar, porque se um não crente entrar e vai ver você falar sobre as profundezas do coração, vai dizer, Deus está entre eles. Paulo teve que chamar a igreja de Corinto nesse sentido. O acordo de essência, para, está bagunçado. Então esse espírito, ele é um espírito moderado. Ele é educado. Então essa ideia de falar a verdade de qualquer jeito, porque é sincero, isso aí não é bíblico. Isso aí é falta de educação. Isso aí é falta de educação. A gente pode falar a mesma coisa de forma diferente. Mas quem quer ser corrigido? Então quem Deus ama. Então imagine um pai que está vendo o filho no caminho errado, mas não chama. Por que você não chama? Porque eu amo seu filho. Que amor é esse, meu irmão? Esse não é amor. Só se for amor de canções. De Roberto Carlos, esse cara sou eu. Pablo da música e da rocha e outros amores mais. Esse amor não é um amor de sacrifício, é um amor de canções. Porque quem ama chama atenção. Quem ama corrige. Eu lembro certa feita que nós, como liderança, tivemos que tratar com a juventude da igreja. E um dos jovens falou assim, Deus não envergonha ninguém. Ele falou com uma ousadia. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse que Deus não envergonha ninguém no sentido de que o comportamento dele não era digno de uma correção pública. E realmente Deus não envergonha. Quem envergonha nós somos nós mesmos com os nossos pecados, com a nossa prática pecaminosa. Como acontecia no Antigo Testamento. Quando o profeta chegava na cidade, o rei entrava em desespero. Porque visita de profeta era de cabeça mesmo. Chegou o profeta na cidade, a pergunta do rei, pergunta se ele vem em paz. Hoje não, o profeta está na casa do rei, tomando café com o rei, tomando vinho com o rei. Esse profeta hoje é diferente do Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento e veja quando chega o profeta na cidade. Até sacerdote tinha no meio. Até sacerdote tinha no meio. E a ideia dele que Deus não envergonhar ninguém é justamente essa, não, a gente está errado. Então a gente vai ver de qualquer forma. Por quê? Falamos sobre isso também na escola bíblica dominical, tá? Relativizamos tudo. Diluímos tudo. A Bíblia diz que se você tem algo contra seu irmão, você tem que ir a seu irmão. Conversa com o seu irmão particular. Se o seu irmão ceder, você ganhou seu irmão. Se ele não ceder, chama outros irmãos. Se ele não ceder, chama outro. Se ele não ceder, coloca diante da igreja. Se não ceder, a Bíblia diz, exclui. Vai excluir hoje um membro de uma igreja. É legalista. É radical. Mas essa exclusão não é o ódio. É porque Deus zela pela saúde da igreja como um todo. E ele tem uma postura cirúrgica. A Bíblia diz aqueles que vivem de qualquer forma, gerando escândalo. A Bíblia diz com ele nem com mais. Não é comer um cachorro quente na estação do Tucuruvi. Porque é comunhão, não tem intimidade. Porque está gerando escândalo. Esse amor corrige. Tenha certeza que todas as vezes que eu, Emerson, estiver errado, Deus vai me chamar a atenção. E cabe a mim ceder. Mas Deus não vai compactuar com a prática pecaminosa. Todo crente peca. Porque não é perfeito. Mas a gente não pode viver na prática do pecado. Porque quem vive na prática do pecado é dominado pelo pecado. Mas o pecado não tem domínio sobre a vida do crente. O pecado dominava você antigamente. Mas hoje você é dominado pelo Espírito Santo. Amém? Então Jesus pega essa realidade e diz, olha, tira a máscara, escribas. Tira a máscara, fariseu. E assume quem realmente vocês são. Isso aqui é o amor. O amor de Deus corrige. Irmãos, você que é pai e mãe, você vai me compreender. Quem gosta de corrigir?
Já teve momentos que eu tive que corrigir minha filha e praticamente chorar no quarto escondido, mas eu não podia ceder, senão eu ia perder naquele momento. Às vezes a nossa vida é assim. Às vezes você vai tomar uma postura com seu filho que vai quebrar seu coração. Vai partir você. Você vai ter que ir para um lugar e desabar. Mas você vai ter que tomar aquela postura naquele momento. Talvez como um líder, você vai ter que tomar. Mas eu quero dizer, isso é amor. John Piper, ou foi David Wilson falando sobre a postura de um pregador. Ele compara com um médico que recebe o paciente e percebe que o paciente tem câncer. E ele diz assim, aquele médico diz ao paciente, está tudo bem com você. Pratique exercício e você terá longos anos de vida. E aí ele disse, eu não sei se foi John Piper ou David Wilson, e ele falou assim, ele não é um médico, ele é um charlatão. Você quer ser pregador do Evangelho? Pregue rosas, mas pregue espinho também. Você quer ser o melhor amigo para alguém? Fale também a verdade. Se você vê que ele está no erro, traga ele para a caridade. Mas eu quero te encorajar. Você não precisa viver de aparência, porque Deus sabe quem você é e Ele ama você do jeito que você está. E aquilo que Ele entende que vai mudar a sua vida, Ele já está trabalhando, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar. Se coloca em pé.